Antigamente, enriquecer era mais fácil. Pioneiros, magnatas do petróleo e aviadores não competiam com as gigantescas multinacionais que dominam a economia global hoje. Eles gostam de se dizer self-made, mas jamais superariam um John D. Rockefeller, que veio do nada e contava cada centavo, inclusive os doados a moradores de rua. Dizem. No entanto, sua fortuna empalidece frente aos nomes da lista da Forbes. Todos eles começaram capitalizando privilégios e heranças. Como acumular riqueza para as próximas gerações quando você já compete com riqueza de gerações passadas? Grandes empresas são familiares, seja no nome ou na hierarquia. Mas será que suas fortunas são tão seguras quanto pensamos? $1 bilhão não rende tanto hoje em dia. Quando Rockefeller morreu, em 1937, seu patrimônio representava 1,5% da produção econômica total do Zé White. Musk e Bezos o ultrapassaram, mas ele estava em uma posição melhor para garantir que sua linhagem nunca mais se preocupasse com dinheiro. Por que a fortuna desapareceu? Estaria secando? O nome Rockefeller não domina mais a lista da Forbes. Claro, alguns dos 75 descendentes podem ter gastado um pouco, mas com alguns trabalhando no mercado financeiro, não deveria ter sumido tão rápido. Seu neto foi CEO e presidente do Chase Manhattan Bank, o cara que deveria contar cada centavo. Onde foi a fortuna? Estilo de vida luxuoso, filantropia. A mudança para o setor financeiro e investimentos imobiliários sugerem a aquisição de ativos e negócios. A fortuna pode estar forte, mas uma teia de trust funds e empresas de fachada a mascara. Ou talvez esses ativos valiosos tenham acumulado tanta dívida que os Rockefellers estejam ricos de fachada. Se a fortuna dele pode diminuir, os super ricos são mais fortes ou mais fracos do que pensamos? Para responder, precisamos entender o que John D. Rockefeller pensava. Antes de ser conhecido como um barão ladrão por suas práticas comerciais, digamos, travessas e ilegais, ele teve uma criação rigorosa, digna de Hollywood. Nascido em Monterey, 1839, filho de um vigarista esperto e uma mãe religiosa e frugal, John foi criado para seguir os passos religiosos da mãe. Mas a sede do pai por dinheiro e outros vícios ofuscou seus ensinamentos. Embora não fossem ricos, John D. Rockefeller registrava cada centavo gasto e era ensinado a doar $3 à igreja a cada $10 ganhos. A contabilidade era uma obsessão, fruto da ética de trabalho da mãe. Mas ele aprendeu, do pai, à força, sobre negócios. O pai tinha um talento para ganhar dinheiro enganando, apostando e outras artimanhas. Ele dizia que gostava de ensinar aos filhos como era ser feito de bobo, tirando vantagem deles e emprestando dinheiro a juros absurdos. Argumentava que isso os tornaria espertos e os ajudaria a se proteger. Eventualmente, o pai abandonou a família para fugir com outras mulheres, deixando o jovem John como o homem da casa. Ele teve que abandonar o sonho de ir para a faculdade, limitando ainda mais suas oportunidades. Aos 16 anos, John conseguiu um emprego de contador em uma empresa local. Lá, descobriu que os cálculos de seus empregadores estavam contando centavos. Errado. O que parecia um não problema para a maioria, foi uma lição sobre como acumular riqueza. Se há algo que resume o caminho de Rockefeller para o sucesso, é o acúmulo. Anos depois, isso seria crucial para Rockefeller superar seus concorrentes durante o boom do petróleo. Vale lembrar que a atitude da sociedade em relação ao dinheiro era diferente. Dinheiro novo não era legal. Hoje, amamos o azarão. Vemos alguém vencer na vida. Naquela época, o status social estava ligado à herança. Riqueza geracional era tudo. Qualquer um que entrasse na indústria era desprezado. Ganhar dinheiro não era tão respeitado quanto herdar. O dinheiro velho vinha da nobreza, então ser rico não trazia poder e influência, a menos que você tivesse pedigree. Um milionário com dinheiro velho tinha mais valor social que um bilionário da indústria.
Hoje é o oposto. John D. Rockefeller superou essa barreira. Sua riqueza foi gerada em uma indústria pioneira e o protegeu da Grande Depressão, redefinindo o significado de ser um bilionário self-made. Ele não teve as facilidades que os super ricos modernos têm. Ainda assim, o fato de sua fortuna ter diminuído sugere que é melhor empatar do que tentar deixar uma fortuna. É hora de aprender como a história funciona, enquanto acompanhamos a ascensão e queda da família Rockefeller. Após alguns investimentos bem-sucedidos em grãos e um trabalho constante de contabilidade, John D. Rockefeller entrou no ramo do petróleo. Eram os anos 1860 e o líquido negro era a novidade, pelo menos para os magnatas do petróleo. Não era a commodity que se tornaria nos 100 anos seguintes. Metais como o aço eram os principais materiais de fabricação e os plásticos estavam em sua infância. Isso tornou o petróleo a versão do final do século XIX de se interessar por tecnologia blockchain, enquanto pagava a AOL por uma conexão de escada. Entrar nessa nova indústria era um risco, especialmente sem educação formal em química ou experiência em negócios. Rockefeller sabia que seria esmagado a menos que garantisse uma vantagem sobre a concorrência. Seu eureka veio quando percebeu que, independentemente do tamanho das perfurações ou do número de barris produzidos, era preciso refinar o petróleo para vendê-lo. Rockefeller construiu a maior refinaria ao lado de uma ponte movimentada na Pensilvânia. Para financiar isso, pegou o dinheiro emprestado de seu pai a uma taxa de juros alta. Para alguns, isso prova que ele não era self-made, mas dadas as circunstâncias e as taxas extorsivas do pai, esse exemplo pode não ser o mesmo que o de outros magnatas que tiveram uma vantagem na vida. Em todo caso, o risco valeu a pena. Rockefeller estava ganhando dinheiro em cima de seus próprios concorrentes. Eles não se importavam que ele estivesse ficando com uma parte para refinar o petróleo, porque fariam dólares vendendo. Mas Rockefeller conhecia o poder dos centavos. Com todos os concorrentes dependendo da mesma ponte, ele garantia uma parte de cada trem que passava. Essa jogada gerou capital suficiente para fundar a Standard Oil em 10 de janeiro de 1870. Com uma posição mais forte, ele intensificou suas táticas para garantir sua posição. Deve ter memorizado mais lições de seu pai vigarista do que imaginava, porque logo seu comportamento lhe rendeu o apelido de Barão Ladrão. Seu plano para uma reunião de negócios bem-sucedida incluía fazer seus concorrentes suarem até perceberem que ele estava certo em oferecer-lhes uma compra. As coisas esquentaram quando ele conspirou com as empresas ferroviárias. Com seus cúmplices, eles aumentaram as taxas de transporte para os rivais e até extraviaram barris. Se os planos de negócios de Rockefeller não saíssem bem, os concorrentes eram gradualmente enfraquecidos, até que os centavos se acumulassem tanto que Rockefeller pudesse dar o golpe. Essas táticas implacáveis foram fundamentais no crescimento horizontal da Standard Oil. Sua expansão era tão imensa que sua empresa controlava mais de 90% da refinação de petróleo nos Estados Unidos. Esse marco o ajudou a se tornar o primeiro bilionário do mundo, em tempo real. Isso significa que sua riqueza não foi retroativamente ajustada pela inflação. Sua alegação de ter $1 bilhão era legítima na época. E como ele era, pelo menos por um tempo, o único bilionário, garantiu que seu $1 bilhão rendesse. Comprou propriedades, financiou pesquisas científicas e causas políticas, e até bancou iniciativas educacionais como a Universidade de Chicago. Mesmo assinando cheques e contando cada centavo, isso mal fez diferença em sua fortuna. Mas não se pode ficar no topo para sempre. Rockefeller estava construindo um nome e chamando a atenção dos caçadores de antitrust. Mesmo que sua conspiração com os barões da ferrovia não fosse totalmente exposta, sua presença em público não passava despercebida. Ele era visto dando dinheiro para crianças e recebia 50 cartas por semana de pessoas implorando por esmolas. Também tinha reputação de filantropia
desde os tempos em que varria a Igreja Batista. No final de sua vida, John D. Rockefeller doou cerca de 500 milhões, ajustando para a inflação, cerca de 10 a 15 bilhões de dólares. Rockefeller também doou para causas abolicionistas e sufragistas. Hoje, tais atos não seriam controversos, mas poderiam levantar sobrancelhas naquela época. Some isso ao fato de ser dinheiro novo e bem-sucedido demais. Rockefeller sabia que sua renda logo secaria. Então, quando o governo dos Estados Unidos interveio para acabar com seu monopólio em 1911, Rockefeller já estava pensando em maneiras de proteger sua fortuna há algum tempo. A ironia é que o governo dos Estados Unidos mostrou a ele como fazer isso. Dividir seu império aumentou o valor das ações. Como você pode imaginar, Rockefeller detinha muitas ações em seu próprio império, então acabou mais rico depois que seu monopólio foi dividido em diferentes empresas. Quando a Grande Depressão atingiu, ele ainda estava de pé, enquanto seus concorrentes estavam enfraquecidos ou destruídos. Mas toda essa saga provou que o verdadeiro caminho para a riqueza não estava no petróleo, mas nas finanças. De que adianta ganhar dinheiro se você não tem como protegê-lo? Da mesma forma que entrar no ramo do petróleo era arriscado, entrar no ramo das finanças também era. Sua mão foi forçada ou ele entrou de boa vontade? A partir desse momento, a família Rockefeller recorreu a trusts, diretorias e gestores financeiros para proteger sua riqueza do imposto de renda, imposto sobre ganhos de capital e qualquer outra coisa que pudesse surgir. Os dias de gerar riqueza através do petróleo haviam acabado. Mas essa nova estratégia representava um grande problema. Como financiar sua proteção se você não está ganhando nenhuma renda? Mesmo descontando fatores econômicos mais amplos como inflação e flutuações do mercado, é apenas uma questão de tempo até que seu trust fund seque. Estatisticamente, quanto mais gerações se beneficiam do mesmo conjunto de finanças, mais diluída cada parte se torna. Isso antes de considerarmos novas despesas gerais, como divórcios, novos casamentos e redivórcios. Com as mudanças econômicas durante o século XX, incluindo o aumento da tributação progressiva, isso pesaria ainda mais sobre a fortuna Rockefeller. Além disso, os Rockefellers não estão reinvestindo, o que significa que sua conta bancária está acabando como uma ampulheta com um buraco. Claro, eles ainda são mais ricos do que você ou eu. Mas dado que o patrimônio de Rockefeller atingiu o pico de 336 bilhões de dólares, seria de se esperar que fosse mais forte após 100 anos. Agora, o patrimônio líquido coletivo está entre US 8 e 10 bilhões de dólares. Certamente, um membro da família Rockefeller descobriu como reabastecer a fortuna da família antes que a taxa de Spawn ultrapasse a taxa de juros? Bem, sim e não. Os Rockefellers têm um legado de filantropia. Ele até financiou o Rockefeller Center. A caridade continua sendo um hábito, consistente com seus descendentes. John D. Rockefeller Jr. doou milhares de acres para o Grand Teton National Park. Em 2006, seu filho doou o retiro da família para criar a Lawrence S. Rockefeller Preserve. Outras iniciativas filantrópicas incluem o apoio e expansão dos parques nacionais dos Estados Unidos, incluindo o Grand Canyon e as Great Smoky Mountains. Os Rockefellers da quinta geração também iniciaram projetos como transformar postos de gasolina abandonados em parques. Há também o apoio da família às faculdades e universidades historicamente negras, sem mencionar os custos contínuos de pesquisa científica na Fundação Rockefeller. Eles também são patronos das artes. Abby Aldrich Rockefeller cofundou o Museu de Arte Moderna de Nova York. Além disso, John Jr. financiou a restauração do Palácio de Versalhes no início do século. Tudo isso é apenas a ponta do iceberg. Então vamos descontar o argumento sobre se isso foi uma jogada de RP ou
a extensão lógica da criação batista de seu patriarca, porque ainda corrói sua fortuna. Com os membros da família carregando a tocha da filantropia, um matemático poderia deduzir que o esgotamento dos fundos estava atingindo a velocidade terminal. Mas então, a David Rockefeller, o neto do barão ladrão original. Ele faleceu em 2017, aos 101 anos. É justo dizer que testemunhou as maiores consequências da velha maneira de fazer as coisas. Em vez de entrar no ramo do petróleo, tornou-se presidente e CEO do Chase Manhattan Bank. Tornou-se uma figura na diplomacia internacional. No entanto, dado seu legado e emprego, isso foi recebido com algumas críticas. Ele foi fundamental para amarrar a fortuna com diferentes troughs, corretoras e todas as outras ferramentas que Wall Street tem a oferecer. Mas a conexão da família com as altas finanças terminou com ele. Além disso, mesmo que a família tivesse investido sua herança, o crescimento composto teria sido muito mais fraco do que o mercado de ações em que John D. Rockefeller operava. Existem apenas duas maneiras de os Rockefellers manterem sua riqueza geracional. A primeira é recorrer a empresas que se especializam apenas nisso, ou seja, terceirizar. Essas empresas fundem gestão de negócios com educação financeira, para garantir que os filhos da família cresçam prontos para gerenciar o lado financeiro das coisas. Isso inclui estratégias sobre como mitigar o imposto sobre herança ou até mesmo herdar defraudando. Assinar tudo para o primeiro filho pode evitar aquelas desagradáveis disputas entre irmãos durante a leitura do testamento e dará à sua dinastia um toque de nobreza. A transição do novo dinheiro para o dinheiro antigo é apenas uma questão de sobrevivência. Quem diria? Felizmente, há a segunda opção. Pivô. John D. Rockefeller passou da contabilidade para a refinação de petróleo, quando era a jogada mais arriscada que podia fazer. Quando o governo veio atrás de seu império, ele passou para o setor financeiro, para jogar na defesa. A melhor maneira de manter a riqueza geracional não é retê-la, mas reinvesti-la. A maioria dos nomes nas listas dos 10 mais ricos da Forbes são caras do mundo da tecnologia, que ainda é relativamente novo na história humana. Aqueles que não são do Vale do Silício fizeram fortuna ao se desviarem de seu campo escolhido, geralmente para o setor financeiro. Claro, não podemos saber precisamente quanto da fortuna Rockefeller restou. A série de empresas e trusts privados interligados torna impossível saber quanto cada um possui e deve. Pelo que sabemos, a fortuna Rockefeller está empatando porque seus juros em suas participações cobrem suas despesas gerais. Eles podem estar ricos de fachada, mas a alternativa é mais provável. Os Rockefellers são dinheiro antigo, mas o mundo é governado por dinheiro novo. Nomes como Zuckerberg, Musk e Bezos carregam mais poder do que Rockefeller. Quaisquer conexões que John D. forjou durante seu tempo se foram há muito tempo ou estão obsoletas. Mesmo que a família tentasse se desviar, mesmo reinvestindo, eles seriam superados em número e superados em preço. A verdadeira questão não é por que a fortuna Rockefeller secou, é por que a fortuna Rockefeller não secou antes. A resposta para isso é óbvia. Eles estavam contando os centavos. E aí, o que achou da saga dos Rockefeller? Uma história de ambição, genialidade e um lembrete de que nada dura para sempre, nem mesmo as maiores fortunas. E se você gostou de mergulhar nesse universo de dinheiro, poder e intrigas, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e não perder nenhuma novidade. Valeu por embarcar nessa jornada com a gente. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias incríveis para você pensar, aprender e se inspirar. Até mais!